Fim do mundo. Visões assustadoras, punição divina para pecadores, detalhes sobre céu e inferno. Esses são alguns atributos que nos fazem classificar um texto com o gênero literário apocalíptico, que nada mais são do que revelações que tentam prever um futuro próximo. E nessa história intitulada Apocalipse de Pedro não é diferente. Segundo esse livro, Jesus relata como seria o castigo daqueles que não foram salvos e como será o inferno para aqueles considerados injustos. Apesar dele quase ter feito parte da Bíblia, essa escritura foi considerada um apócrifo pela Igreja, nunca sendo inclusa nas histórias canônicas do Novo Testamento. Mas você sabe o porquê o Apocalipse de Pedro não foi considerado oficial pela Igreja? Porque ele não está na Bíblia. Qual conteúdo descrito nele é tão assustador assim? Veja agora tudo sobre o Apocalipse de Pedro. Deixa a gente bibliografar para você. Ele era muito conhecido no primeiro século pela Igreja, mas por não fazer parte do cânon não houveram cuidados com seu manuseamento escrito, sendo praticamente extinto, até o ano de 1887, sendo redescoberto novamente no Egito, em uma necrópole porém incompleto e bastante corrompido. Até que em 1910 foi achada uma segunda tradução em etíope, melhor conservada e bem mais extensa que a primeira, mas que continha muitas diferenças entre elas, a começar com o nome do seu verdadeiro autor, que não seria o apóstolo Pedro, e sim um pseudônimo, pois era comum na antiguidade que escritores usassem nomes de personagens importantes como objeto direto de suas autorias, para ganharem credibilidade e notoriedade maior. Ele está escrito na forma de um diálogo entre Jesus e seus discípulos, em especial Pedro, que faz algumas perguntas para ele. A história começa quando Jesus estava fazendo um discurso sobre falsos profetas, os repreendendo, e sobre os justos que iriam ser salvos por Deus. Então ele chama seus discípulos para orarem no alto de um monte com ele, até que eles pedem para Jesus mostrar uma pessoa considerada justa, ou seja, alguém que foi salvo, pois eles queriam saber como era do outro lado. E enquanto eles estavam orando, apareceu no meio deles dois homens que brilhavam muito, ao ponto de ser impossível olhar diretamente para os seus rostos, de tanta luz que saía deles. Suas vestes também eram feitas de luz iguais dos anjos, e não haviam palavras que pudessem descrever a beleza que eles tinham. Até que Pedro pergunta para Jesus quem eram aquelas pessoas, e Jesus responde que eram aqueles do qual eles haviam desejado conhecer. Mas Pedro pergunta onde estariam todas as pessoas salvas, e como seria esse lugar para onde elas iam. Então, a partir desse momento, Jesus começa a mostrar para eles o mundo espiritual, e como era o céu, que eles descreveram ser um lugar cheio de luz e muitas flores espalhadas por ele, com muitas plantas e frutos que nascem o tempo inteiro. E o Senhor me mostrou um grande país, o qual não se localiza nesse mundo, e excede todo o brilho da luz. Naquele país todos os habitantes se vestem como anjos, cujas vestes não param de brilhar, e os mesmos anjos voam o tempo inteiro, passando sobre suas cabeças. A glória era igual para todos, e em coro os habitantes daquele país cantavam alternadamente ao Senhor seu Deus. Logo em seguida, Pedro descreve que é levado em uma visão para outro lugar apavorante e contrário ao primeiro. Esse lugar seria o inferno, chamado por Jesus de lugar de castigo. A primeira coisa que Pedro avista é um lugar específico para os blasfemadores, onde estavam pendurados pelas línguas e ao mesmo tempo queimando em fogo ardente. Também existia um lago de lava borbulhante, onde as mulheres adúlteras estavam penduradas pelos cabelos, sendo queimadas pelo fogo. Já os homens adúlteros eram suspensos pelos seus pés, onde suas cabeças ficavam sob a lava incessantemente. Os assassinos estavam em um lugar estreito que parecia um poço, repleto de répteis malignos como serpentes, sendo mordidos pelas feras, e sobre eles haviam vermes que os atormentavam. As pessoas que tinham sido assassinadas ficavam sobre eles dizendo que justo era o julgamento de Deus. Em outro local estreito estavam mulheres submersas até o pescoço, dentro de um lago de sangue e de todas as outras punições, onde tinham seus olhos queimados por brasas de fogo,
que eram jogadas pelos espíritos que não haviam nascido e que foram condenados por feticídio. Os que perseguiam os justos estavam em um lugar escuro, onde eram atormentados por espíritos malignos e que também eram devorados por vermes. Aqueles que levantaram falsos testemunhos roíam suas próprias línguas, pois tinham a boca cheia de chamas de fogo. Já aqueles que caluniavam, choravam e rangiam seus dentes de dor, pois tinham ferros em brasa atravessados em seus olhos. Aqui temos um fragmento de texto incompleto, onde descrevem pessoas enforcadas com seus próprios cabelos e outras caminhando de um lado para o outro, para lá e para cá como formas de punição. Também haviam pessoas vestidas com farrapos imundos, rolando sobre suas roupas. Essa era a punição para os ricos que se apegaram aos bens materiais e não ajudaram os órfãos e as viúvas com as suas riquezas. Aqueles que emprestaram dinheiro e cobraram usura ficavam de pé num lago com sangue e podridão até os joelhos. Homens e mulheres eram arremessados de um grande precipício, e quando atingiam o solo, eram conduzidos novamente para o cume do penhasco, para outra vez serem atirados para baixo, sem descanso, em um ciclo sem fim. Essa era a punição para aqueles que profanavam os próprios corpos com alguém do mesmo sexo. Ao lado do penhasco ficavam homens e mulheres se autoflagelando mutuamente, sem descanso por terem adorado falsos ídolos. E por fim, pessoas estavam sendo assadas em um fogo por terem abandonado os caminhos de Deus. Nesse ponto acaba o fragmento de texto da tradução em etíope, por estar incompleto. Mas podemos continuar com o fragmento grego, que relata 3 visões que Pedro teve sobre a crucificação e ressurreição de Jesus. Todo o seu conteúdo foi escrito descrevendo um diálogo entre os dois, extremamente profundo, porque as revelações contidas nele são para um tempo futuro e não para a época em que ele foi escrito. Nessa segunda tradução é falado sobre a ciência, sobre os problemas da igreja moderna, sobre movimentos sociais que apareceriam futuramente, e a pessoa que o escreveu também sabia que as suas informações deveriam ser mantidas em segredo e que seriam recuperadas mais tarde, fazendo tudo isso ser muito intrigante para os estudiosos. Não as diga aos filhos deste mundo, pois eles blasfemariam contra ti neste mundo, já que eles não te conhecem, mas louvar-te-ão assim que te conhecerem. Pedro relata uma visão que ele teve, onde Jesus se apresenta para ele espiritualmente. Porém, no decorrer do diálogo, percebemos que a base da sua mensagem é gnóstica, já que era um segmento comum no início do cristianismo, que inclusive foi marcado por diversidades de cultos e crenças cristãs, de onde surgiu muitas derivações, como é o caso do gnosticismo, onde uma boa parte da igreja foi adepta. No gnosticismo era pregado que o mundo havia sido criado por uma divindade imperfeita e que por isso a vida na Terra era maléfica e que aprisionava o espírito humano, e que o bem só poderia ser alcançado em um nível espiritual. Os gnósticos representavam uma espécie de seita cristã muito antiga, baseada em revelações secretas ensinadas pelo Cristo ressuscitado a alguns dos seus discípulos. Por esse motivo, o Apocalipse de Pedro nunca fez parte do cânon que usamos atualmente na Bíblia cristã. Porém, ele não deixa de ser um livro extremamente curioso e peculiar, por falar mais sobre coisas futurísticas do que sobre a época em que ele foi escrito. E por isso que até nos dias de hoje ele nos deixa tão intrigados com a sua veracidade ou especulações. Estas coisas que você viu, você irá apresentar para uma geração futura. E vamos ficando por aqui com mais esse vídeo. Se quiserem sugerir outros apócrifos que podemos trazer aqui, é só deixar seu comentário. E claro, se ainda não for inscrito, esse é o momento de fazer parte dessa comunidade. Conto com a ajuda de todos para crescermos esse canal. Curtam e compartilhem com seus amigos. A todos, até a próxima. Tchau!